Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores questões da vida. E vamos usar um dia com mais de 2000 anos de sabedoria, o Manual de Aristóteles, para o que ele chamava de uma vida florescente. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que realmente significa viver uma vida boa? E não é só sobre sobreviver, mas sobre prosperar. Essa foi a questão fundamental que moveu toda a filosofia de Aristóteles. Ele queria uma resposta que fosse, acima de tudo, prática. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai entender a busca por essa vida boa. Depois, vamos definir o nosso propósito final. Aí, exploramos o kit de ferramentas que Aristóteles nos deu, focamos na habilidade mais importante e, no final, a gente conecta tudo isso aos dias de hoje. Olha, para Aristóteles, tudo começa com uma observação que parece simples, mas que é muito, muito profunda. Ele dizia que toda arte, toda investigação, toda ação, enfim, tudo que a gente faz mira em algum bem. Pensa bem, cada pequena coisa que fazemos, do café da manhã a um projeto de trabalho, a gente faz porque acredita que aquilo vai levar a algo bom. Então, se toda ação busca um bem, deve existir um bem final, né? Um bem supremo que a gente busca por ele mesmo, e não como um degrau para outra coisa. É isso que Aristóteles chama de eudaimonia. E aqui, cuidado, traduzir isso só como felicidade é um erro. Pensa mais como o estado de uma planta que tem tudo o que precisa. Sol, água, um solo rico. Ela não está só feliz, ela está florescendo, atingindo seu potencial máximo. Isso é eudaimonia. Certo. Então o objetivo é o florescimento humano. Mas o que isso significa na prática? Como é que a gente define esse destino? Para responder isso, a gente precisa de outro conceito fundamental de Aristóteles. Esse conceito é o de telos. Para Aristóteles, tudo no universo tem um telos, ou seja, um propósito, uma finalidade. O telos de uma faca é cortar bem. O telos da medicina é promover a saúde. Então, qual é o telos de um ser humano? Bom, a gente já sabe a resposta. É a eudaimonia, o florescimento. E como a gente alcança nosso telos? Aristóteles diz que a resposta está na nossa função única. O que nos torna humanos? As plantas crescem, os animais sentem, mas a nossa capacidade de raciocinar é o que nos define. Portanto, a função humana é viver uma vida guiada pela razão. Em outras palavras, viver bem é viver de forma racional. Isso nos leva, então, para a parte mais prática da filosofia dele. Se viver uma vida de razão é o caminho, quais são as ferramentas para a gente percorrer esse caminho? Bom, ele nos dá um verdadeiro kit de ferramentas para o caráter: as virtudes. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial. Ninguém nasce corajoso, ou justo, ou generoso. Aristóteles insiste que as virtudes são como habilidades, a gente adquire com o hábito. Ele usa uma analogia ótima. As pessoas se tornam construtoras construindo. Do mesmo jeito, a gente se torna justo praticando atos justos. É a repetição que molda o nosso caráter. Mas o que é exatamente uma ação virtuosa? Para Aristóteles, a virtude é sempre um ponto de equilíbrio. A excelência moral é um meio termo entre dois extremos, sabe? Um de excesso e outro de falta. É a busca pela medida certa, bem naquela linha da sabedoria grega do nada em excesso. Vamos ver uns exemplos para isso ficar bem claro. Pega a coragem. A falta dela é a covardia, fugir de tudo. O excesso é a temeridade, aquela imprudência de enfrentar qualquer perigo sem nem pensar. A coragem é o meio termo, saber quando ser firme e o que temer. O mesmo vale para a generosidade. O avarento peca pela falta, o esbanjador pelo excesso. A liberalidade está ali, no meio. Não se trata de ser mediano, mas de encontrar o ponto perfeito. Aristóteles ainda divide esse kit de ferramentas em duas categorias principais, tá? De um lado, as virtudes morais, que são essas que a gente acabou de ver, elas têm a ver com fazer a coisa certa e são formadas pelo hábito. Do outro lado, as virtudes intelectuais. Essas têm a ver com saber a coisa certa e são adquiridas pelo ensino, pela experiência. E uma delas é a chave para tudo. Vamos agora para essa virtude que Aristóteles considera a mais importante de todas, a habilidade que ativa todas as outras e permite que a gente use o nosso kit de ferramentas no mundo real, com toda a sua complexidade. Essa habilidade é a frônesis, ou sabedoria prática. Se as virtudes são as ferramentas, a frônesis é a habilidade de saber qual ferramenta usar e como usar em cada situação. É o discernimento que avalia as circunstâncias e nos guia para encontrar o meio termo. Não é um conhecimento de livro, é a inteligência da ação. E essa citação ilustra perfeitamente como tudo está conectado.
Para Aristóteles, caráter e sabedoria são inseparáveis. Não dá para ter frônese sem ter as virtudes morais, porque sem um bom caráter o julgamento vai ser distorcido. E também não dá para ser verdadeiramente virtuoso sem frôneses, porque sem sabedoria prática, até as melhores intenções podem dar errado. Uma coisa reforça a outra. Então, como a frônesis funciona no dia a dia? É um processo. Começa com o desejo de atingir um objetivo nobre. Aí, a sabedoria prática entra em cena, deliberando sobre os caminhos possíveis. Depois dessa deliberação, a gente faz uma escolha informada. E, finalmente, essa escolha vira uma ação. É um ciclo que transforma o desejo em ação racional e virtuosa. Depois de montar todo esse quebra-cabeça, a grande questão que fica é: o que a gente pode tirar desse guia de 2.300 anos para a nossa vida hoje? Vamos resumir os pontos principais para fechar. Basicamente, o Manual de Aristóteles nos oferece um framework bem claro. O objetivo final é a eudaimonia, o florescimento humano. O método é cultivar as virtudes através do hábito. A estratégia é sempre buscar o equilíbrio, o meio termo. E a habilidade-chave que amarra tudo isso é a frônese, a sabedoria prática para navegar as complexidades da vida. E isso nos deixa com uma última reflexão. Na nossa era, que é tão polarizada, cheia de excessos, onde opiniões e estilos de vida são muitas vezes empurrados para os extremos, será que esse antigo chamado à moderação, ao equilíbrio e ao discernimento prático não é exatamente o guia de que a gente mais precisa? A pergunta fica no ar.